este fim. But the Bible said in that day, when the almond tree shall flourish, the desire of man shall pale, because he goes to his long home, and the mourners go about the street. Porém, a Bíblia disse, naquele dia, quando florescer a amendoeira, o apetite do homem perecer, porque ele vai à sua casa por muito tempo, e os pranteadores andarão rodeando pelas ruas. Or the silver cord be broken, the pitcher broken, and the fountain. Oh, mercy, my friend. Ou a cadeia de prata se quebre, ou se despedace o cântaro junto à fonte. Oh, misericórdia, meu amigo! But the prophet also said, it'll be light in the evening time. That's right, the path of glory you shall surely find. That's right, the evening time comes. Porém, o profeta também disse, haverá luz no tempo do entardecer. Isso é certo. Amém. Deus abençoe nós. Nós vamos ler Hebreus capítulo 9. Hebreus 9, vamos ler a partir do verso 1. Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu, estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas do concerto. Grande Pai, te louvamos porque o Senhor sempre opera nos vasos que dão lugar para sua operação. E aqui nós estamos, Senhor, para ser usado por Ti, juntamente com o seu povo, que adiantaria um homem se não tivesse um povo? O que adiantaria um povo sem ter um homem para instruir? Estamos agradecidos, Pai, porque temos um povo que ouve a sua palavra, que crê nesta mensagem. E este povo não precisa ser muito, precisa ter eleição. E nisto somos agradecidos. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Vamos falar sobre
atrás do véu. Muitas coisas são escondidas. As coisas mais preciosas, elas sempre ficam escondidas. Elas são próprias para gente preciosa. É por isso que Deus esconde. Não que outras eras não tivessem preciosidade, mas o que é precioso para Deus é a sua igreja, sua esposa. Isto é que é precioso. E ele se escondeu durante todos estes anos, milênios, não se deu a conhecer, ficou atrás de véu. Sempre Deus está atrás de um véu. Temos que lembrar nisso. E Deus se esconde de uma maneira simples. Deus se esconde na carne. Se você não vê Deus, você também não pode ver Satanás. Por isso, pode engolir coisas de Satanás como sendo de Deus, porque não viu Deus. Se você não vê Deus numa carne, você não pode ver Satanás também numa carne. Porque não é só Deus que está encarnado, Satanás também está. E esta encarnação, os de Deus mostram Deus, e os de Satanás mostram cada dia mais as coisas de Satanás. E eu sempre digo, tem coisa que você não pode mudar, você não pode virar a cabeça das pessoas. Elas serão aquilo que devem ser, de ruim ou de bom. Sem auxílio de ninguém, porque está dentro da pessoa. Ela faz sua escolha e ninguém é culpado por ela fazer sua escolha. Não quero entrar nesses pormenores, mas sempre temos que entrar. Ninguém é culpado, Deus não é culpado, a família não é culpada, até que há muitos anos atrás a família era culpada, porque era o pai que escolhia a noiva, o noivo para sua filha. Então aí ele era culpado. Se a coisa desse errada, ele era culpado, foi ele que escolheu. E até que isso não está de acordo com a Escritura, neste ponto, e Deus escolher. Mas você vai ver que sempre quando Deus escolheu, Deus mandou um outro para fazer aquilo. Não foi Isaac mesmo que foi lá e disse, Rebeca, eu quero casar com você. Foi Eliezer. Eliezer que foi comissionado para fazer esse trabalho. E ainda você vai na minha família. Deus queria que todo mundo casasse assim. Preservação de sangue. Todo mundo tinha que casar naquela linhagem. As misturas de sangue, então traz muita mistura de natureza, diversidades nas pessoas, e você fica sem saber o que pode suceder depois. Mas eles estavam casando com parentes, então não tinha tanto problema. O problema, nós não podemos nem culpar as outras raças, não podemos culpar as outras famílias, porque estamos casando em família. Ali era assim, desde o primeiro casamento, foi assim. Não tinha com quem casar Caim, não tinha com quem casar Abel, tinha que casar dentro da própria família, eram suas irmãs. E
Isto não pode culpar mais nem família. Se não der certo, a nossa família mesmo que não presta. Família é ruim. Se desse briga, ou família briguenta, essa é a nossa família. Ah, mas você entrou na nossa família e trouxe briga para a nossa família, né? Mas ali não era família com família mesmo. Era sangue, era consanguíneo o casamento. E naquele tempo podia fazer porque o sangue era forte. Hoje se casa, vai ter filhos defeituosos. Não deve nem aproximar os casamentos da família, da própria família, porque o nosso sangue já é um sangue fraco. Se casa, aí os filhos vêm defeituosos. Então não deve fazer hoje casamentos assim. Mas lá no princípio era casado até irmão com irmã. Lá era casado assim. Isaac e Rebeca eram primos. Eles casaram e geraram filhos. E não tinha problema na geração. Mas hoje se casar tem problema. Com primo já dá problema. Estou falando do casamento natural. E também o casamento espiritual, que é, dizendo o casamento das pessoas da forma cristã, quando elas casam com gente que não é da mesma fé, aquilo traz problema. Se você casa dentro da mesma fé, já tem problema, e se casar fora da fé? Ah, mas aquilo ali é só a fé muda só um pouquinho, porque é parente de Abraão, é Ló. Você não sabe o problemão que dava. Família de Ló, aquela geração, não queria deixar Israel passar na sua terra. Então tem esses casamentos. Depois casam crente com incrédulo, e a Bíblia diz assim, que comunhão tem Cristo com Belial. Então, não tem jeito de fazer certos casamentos. E tem pessoas que casam, não é da mesma fé, ah, mas eu a amo. Então depois você aguenta, você vai sofrer depois. Está contrário às Escrituras. Você faz, então você vai pagar o preço. O próprio Deus hoje não casa, ele não teve um casamento fora do sangue. O casamento foi com o sangue de Jesus Cristo. É consanguíneo. Você carrega o sangue de Jesus Cristo. Aquilo está em você. O sangue de Cristo é o sangue dela. Entende? Ela está nele e ele está nela. Então, você não pode fazer um casamento fora disso. Porque é a mesma fé, é a mesma palavra. Para poder manifestar a mesma vida. Porque o sangue não é a vida, mas a vida está no sangue. E a vida que está em Cristo está em nós. A mesma vida, porque é o mesmo sangue. Isto é, através da santificação. Porque a questão não é química mais. A pessoa fica lembrando da química. Mas como que eu tenho o sangue de Jesus? É química. Agora não é química mais, agora é fé. Você teve o sangue de Cristo por fé. Você foi lavado no sangue de Jesus Cristo por fé. Por isso, quando você é levado nas águas para ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, a água te cobre. Enquanto diz o profeta que a água lava o seu exterior, o sangue de Jesus Cristo lava o interior. Então tem uma coisa por fora, e através da fé você chegou e cumpriu, e aquela mesma fé faz com que o sangue de Cristo te purifique de todo pecado. Amém? Então pensa bem nisso daí, esse tipo de aproximação do casamento. Assim é o crente com Cristo. Cristo não casa com presbiteriano. Cristo não casa com luterano, wesleyano e pentecostais. Cristo não casa. Olha, é incrível, tem coisa que a gente vai falar assim, o povo choca. Porque se Deus tirou um povo dentre os gentios para o seu nome, e o profeta vem e diz que nesses últimos dias
um gentil leva o seu nome. Parágrafo 100, Jeová Jirê, terceira parte. Um gentil. Tem coisa que é apertante, mas você não pode casar fora daquele sangue que gerou trovões. Você não pode casar. Isso é um casamento espiritual, por isso não vai no arrebatamento só por crer no irmão Brana, como a família do irmão Brana não vai no rapto só por ser família de William Brana. E nem minha família vai no rapto porque é minha família. Não tem nada a ver. Minha família tem meu sangue, família de William Brana tem sangue de William Brana natural. Nós precisamos do sangue espiritual. E aí está a fé. A fé. Mas vamos voltar a esse pensamento. Deus tirou um povo dentre os gentios para o seu nome. E aí você vai na mensagem do profeta, irmão Brana ensina, Jesus Cristo não era nem judeu, nem gentil. Ele era Deus. Bom, e agora? Ele tirou um povo dentre os gentios para o seu nome. Gente, a salvação veio no nome Jesus Cristo. Mas o casamento vem no tempo de um nome novo. O casamento veio quando Deus tinha o seu nome num gentil. Para poder fazer o casamento do crente com a palavra. Você não é casado com William Brana. As pessoas não têm luz do assunto, a gente prega, mas eles não entendem. Você não é casado com William Brana, mas o que estava dentro de William Brana. William Brana era o veículo, como Eliezer foi o veículo para ir lá e trazer a Rebeca. William Brana foi o veículo que pegou-nos como a Rebeca. Você vai casar com o filho do meu senhor, Abraão. Muito bem, ela creu, nunca tinha visto. E o amor foi à primeira vista. Viu? Gostou? Casou. Mas aí o interessante é que a promessa já havia sido feita antes do encontro. Antes de encontrar Isaac e Rebeca. E o tipo não falha, o irmão Brana mostra que Isaac estava no campo, não estava nem em casa. Ele não estava na casa do pai. Ele estava no campo. E a Rebeca estava indo com o mensageiro. E quando ela perguntou para o mensageiro quem é aquele, diz, é o filho do meu senhor Abraão. Ela baixou-se do camelo e cobriu com o véu, que aquilo mostrava que ela era virgem e que ela tinha respeito e que ela seria submissa. Véu que a cobria mostrava tanta coisa boa, a reverência dela para com Isaac. Era só chegar o mensageiro e dizer, essa menina, a hora que eu disse que era você, ela já desceu do camelo e reverenciou. A igreja é assim, Cristo é meu Senhor. Ela desce. E o camelo era um tipo do Espírito Santo. Mas ela tinha que fazer o papel de uma mulher. Você tem que fazer o papel de uma igreja. De mostrar o que você é, a satisfação que você tem por este casamento, por esta união. Então você desce nesse dia, ajoelha, cobre-se com um véu e pode ser respeitada diante do Criador, porque todas as demais não foram escolhidas, foi uma escolhida e da casa de família. Deus tem uma esposa da família Brana. Oh, todo mundo fica inchado. Sou eu. Aqui é o povo da família Brana natural. Não, família Brana espiritual. Não é família Brana consanguínea natural, mas consanguíneo espiritual. É aqueles
que recebem o que o pai de família trouxe. Deus manifestou desta maneira nesse dia final. Amém. Acho que eu preciso ler algumas coisas para ficar como fundamento, uma base aqui. 87 e 88, desvelar de Deus. Estou falando sobre atrás do véu. Tudo está atrás. Você não conhece o que é esta moça. O corpo dela é um véu. Você não conhece o que é esse rapaz. O corpo dele é um véu. Atrás do véu é que você vai conhecê-lo. O casamento faz você conhecer atrás do véu. Por isso os mistérios revelados dos 7 trovões não são conhecidos das solteirinhas, de toda a igreja solteira. É só daqueles que é da mesma família, que creram na mensagem e que receberam a mesma revelação do pai de família. Se eles não receberam, eles não conhecem nada atrás do véu. E é difícil um moço que casa que não conhece a moça depois do casamento. Já conhece hoje antes do casamento. O erro está nisso. Nem Jesus conheceu antes do casamento. Ele esperou a 7ª era, isso é o espiritual, mas é o que ele mostrou na Bíblia toda. O leito sem mácula, que o leito maculado tanto é o leito do solteiro maculado, como o leito do casado maculado. Leito sem mácula, a Bíblia diz em Hebreus. Então, a pessoa não pode ter o leito, a cama com mácula. E quando você já vai para a cama de solteiro, então você está maculando o leito. E o casado que vai para a cama, para o leito, com outra pessoa que não é do mesmo cônjuge, que não é o seu cônjuge, então está maculando também o seu leito. Leito maculado, leito em pecado, cama de pecado. Aí precisa de ir a Deus, rogar a Ele misericórdia e prosseguir sua vida com aquilo a vida inteira te atormentando, infelizmente. Porque é um problema de consciência que a pessoa carrega, mesmo tendo o perdão. O profeta diz: você é justificado, justificada, mas a pessoa não esquece daquilo que você fez. Então você tem aquilo na consciência a vida toda. É um sofrimento para a pessoa. Mas conhecendo atrás do véu, tem que conhecer o que está atrás do véu. Até 6 eras da igreja não podia se conhecer. Na 7ª era é que ia conhecer o que estava atrás do véu. Deus mandaria um profeta. E quando Deus fez isto, a igreja fechou a porta para Deus. E Deus ficou do lado de fora, batendo na porta. E como não tinha jeito dele entrar lá, eles saíram. Por isso tem uma mensagem: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrar em sua casa. Isto é, igreja, não é indivíduo, é igreja. Está na era de Laodiceia, fazendo isso no capítulo 3, verso 20 de Apocalipse. Ele está na porta batendo. Se alguém ouvir, aí já é o indivíduo. Só o indivíduo ouve, porque a igreja não ouve, mas o indivíduo ouve aquele bater. Então, o que acontece? Aí o capítulo 18 de Apocalipse, verso 4, entra em cena. Sai dela, povo meu. Na hora que as pessoas querem que lá dentro a coisa seja feita. Não. Lá dentro você ouve. A porta estava fechada. Cristo saiu da era e você não soube. Porque Cristo saiu da era quando William Branham foi rejeitado. Quando William Branham foi rejeitado na revelação dos 7 trovões, ele estava fora da era. Ali ele estava fora da era, ele foi rejeitado. Quando ele veio pregar, a própria igreja, a Laodiceia, o aceitou dentro dos sinais naturais. Mas quando ele traspassou o véu, foi atrás do véu, a igreja o rejeitou.
Não viram, ao ponto de não ver que muitos que andaram com o irmão Brana estão até hoje esperando o irmão Brana voltar para revelar 7 trovões, quando 7 trovões, terceira etapa, é história para nós. Faz 45 anos que é história. 7º selo, 7 trovões, terceira puxada, novo nome, faz 45 anos. Que é história, mas muitos que andaram com o irmão Brana não viram, porque eles nunca, eles andaram com o irmão Brana, eles entraram na caverna onde o irmão Brana estava, eles entravam onde eles estavam caçando e tinha um alojamento, eles entravam com o Brana lá dentro, mas o dia que o William Brana entrou atrás do véu, eles não entraram. E era para entrar, para ficar sabendo. Estes homens tinham que saber, porque eles tinham que ter entrado atrás do véu e sair com uma mensagem. Como William Brana saiu com uma mensagem: que vais fazer agora, Bill? Vamos a Jeffersonville e vou pregar a revelação dos 7 selos. Ele tinha plena convicção nisso. E todos que tivessem entrado com o irmão Brana atrás do véu, ao sair de lá, diria a mesma coisa: olha, estamos pregando a revelação dos 7 selos, a revelação dos 7 trovões. Não existe 7 selos revelados com mistério de terceira etapa. Não existe 7 selos revelados com cordeiro no trono. Tem que ser ignorante para pensar desse jeito. São gente teimosa, eles não dão o braço a torcer, eles tinham que humilhar, descer do cavalo que eles estão, desse poder que eles estão montados, poder de concílio de pastores, poder de plenário, poder de companheirismo. Desça desse cavalo, vai num lugarzinho como Filipe foi, mas encontra alguém revelado, explique para ele 7 trovões. Ou você hoje está procurando gente ainda para você explicar batismo em nome de Jesus Cristo? O tempo é de 7 trovões. É atrás do véu, é aquilo. O que está atrás do véu? Era o que só o sacerdote, o sumo sacerdote sabia, que estava lá atrás. Uma vez ao ano ele entrava lá e sabia a situação da panela dourada. Ele conhecia a situação do que estava lá atrás, da arca da aliança. Só ele sabia. Só o William Brana soube. Ele entrou lá. Ele trouxe aquela revelação para nós. Mas quando Cristo morreu, ele rasgou o véu. Todo mundo soube. Podia entrar lá. Ah, a panela é desse jeito. A arca da aliança, assim, estava escondida atrás do véu. Não podia saber. Não podia ver aquilo antes. Tinha sua arca, que eles carregavam de um lugar para outro, mas aquela arca do concerto estava lá, simbolicamente, mostrando para todos que lá atrás estava a presença de Deus. Atrás do véu estava Deus. Estava uma vara que reverdeceu, floresceu e deu amêndoas de uma noite para o dia. Tem hora que o crente fica 30 anos na igreja, ao invés de melhorar, ele piora. Então ele nunca ficou na presença de Deus. A presença de Deus é de uma noite para o dia. Se você ficou de uma noite para o dia, já há a mudança que você precisa. Se você chegar a estar na presença de Deus, por isso o irmão Brana pregou em sua presença. Vai ouvir a mensagem para você ver. Quem está na presença de Deus, um pouquinho que você fica na presença de Deus, você já sente condenado. Qualquer coisa que você faz fora da presença de Deus, você faz qualquer coisa errada e não sente nada. Mas se você tiver a presença de Deus contínua, quando você vai pôr a mão, aquilo já te acusa. Quando você olha, aquilo já te acusa. Quando você tem um ato, aquilo já te acusa. Porque a presença está ali. E a maioria nunca entra atrás do véu. São os crentes que só escutou falar: ó, irmãos, tem um véu, vai lá atrás para você ver como que é. Oh, mas agora não pode, um sacerdote, é só ele que vai. Não, agora o véu do templo foi rasgado. A hora que aquele homem, Jesus, morreu, ó, rasgou o véu. Foi um desrespeito lá no nosso templo, rasgou o véu. Agora está para todo mundo ver.
Vocês pensam que os judeus acharam bom aquilo? Não. Aquele era lugar sagrado. Era chamado Santo do Santo. Você sabe o que é novo nome? O que é sétimo selo? O que é 7 trovões? O que é dia e hora? O que é terceira puxada? É sagrado. Tão sagrado que tem gente, tem pastores que dizem, eu não mexo com isso, é muito sagrado. Mas foi rasgado. É sagrado, mas foi rasgado. Lá era sagrado, mas a morte de Cristo rasgou. Agora que era sagrado, estava escondido, 7 trovões, 7º selo, o segredo do dia e da hora, a terceira puxada, o novo nome, está tudo escondido lá atrás do véu. E Deus mandou um mensageiro e diz, agora eu rasguei o véu. Rasguei o véu através da minha carne, do meu sofrimento, que eu morri. E ali rasguei o véu de alto a baixo. Agora eu estou descendo. Oh, quem rasgou o véu? Deus. Quem desceu do céu? Deus. O mesmo Senhor subiu, agora ele está descendo. E quando ele foi para o céu, ele rasgou o véu aqui embaixo do templo. Porque o povo estava de olho muito no véu e não via o templo. Aí eles olhavam no véu, muito sagrado. Mas o templo, que era Cristo, eles estavam com o olho no templo, pedra. Jesus falou, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Logo ele estava de olho no véu do templo. Não se pode cruzar esse véu. E Cristo mostrou, vou rasgar isso para todo mundo ter acesso. É muito bom, isto aqui era tempo disso, no tempo de Jesus era tempo disso. No nosso tempo, no tempo de William Branham, era tempo de rasgar o véu, de ver o que estava atrás das eras, escondido das eras. Todo mundo sabe o que está até ali nos ombros, amor fraternal, Laodiceia, amor fraternal, mensageiro William Branham. Todo mundo sabe, ali vem o Espírito Santo soldando essas virtudes nesta estatura de um homem perfeito. O homem perfeito era Cristo. Oh, você pode assustar, mas o homem perfeito era Cristo durante todas as eras. Por isso o profeta pregou a estatura de um homem perfeito. Agora você tem que saber que Cristo veio de novo na parte superior, no amor, que é o amor ágape. Ele veio de novo. Olha ali outra vez a estatura de um homem perfeito no entardecer. No amanhecer, a estatura de um varão perfeito era Cristo. E ele chamava Jesus. No entardecer, a estatura de um varão perfeito era Brana. Vocês veem? Ali é Cristo, mas chamava Brana. Vamos posicionar, certo? No amanhecer, a estatura do homem perfeito era Cristo. O homem era Jesus. No entardecer, outra vez a estatura de um homem perfeito era Cristo, mas o homem era Brana. É isso que se tem que notar. Eles têm preocupação com um novo nome, o que pode ser. Esse povo vai batizar em nome de William Branham. Não, filho, o nome do batismo já foi em nome de Jesus Cristo nas eras todas. Nós não estamos agora preocupados muito com o batismo, nós estamos preocupados agora com o rapto. Não é o batismo nós já passamos por ele, mas nós estamos precisando de uma coisa que nos leva muito acima de batismo. Nós já deixamos estas coisas para trás e já passamos avante, e agora chegamos aonde William Branham foi, atrás do véu. Agora o que aconteceu? É que Cristo desceu do céu. Quando Cristo desceu do céu, 28 de fevereiro de 1963, das 18h10 às 18h30, quase meia hora de silêncio que houve no céu, Cristo estava aqui rasgando o véu dos mistérios e dando aquilo para um homem. Outra vez, o segredo, o mistério tinha um véu. Você tinha que olhar no véu, mas atrás dele tinha a revelação.
atrás daquele véu, que o véu foi rasgado, e atrás estava a revelação do que estava escondido. Observe 87 e 88, o desvelar de Deus. Através das eras, da mesma maneira, através do seu profeta, ele tem se revelado. Aqueles não eram exatamente profetas, eles eram Deus. Assim disse ele, pois o que eles falaram era a palavra de Deus. Eles eram a carne na qual Deus estava velado. Eles eram deuses. Jesus disse, ele mesmo disse, como podem me condenar quando eu digo que sou o Filho de Deus? E a vossa própria lei diz que aqueles para os quais veio a palavra do Senhor eram deuses. Se a palavra do Senhor veio para aqueles profetas, eles eram deuses. Isso é minúsculo. Eles eram deuses. Porque eles eram a carne pela qual revelava Deus, ou Deus estava velado atrás daquela carne, e ao mesmo tempo desvelando-se através da carne. A carne é um véu, se você pode passar da carne, você vê Deus. Eles viram só Jesus, mas atrás de Jesus estava Deus. A hora que você cruza o véu de carne chamado Jesus, está Deus lá dentro. Quando você cruza o tabernáculo de carne chamado William Branham, está Deus lá do lado de dentro. Estou falando agora de profetas, tem que entender isso. Então, isto era Deus formado em um homem profeta. Veio, e a palavra do Senhor veio a este homem. Então, isto não era o profeta era o véu, mas a palavra era Deus. Gente, isto é tão claro. O profeta era o véu, mas a palavra era Deus. Aquilo que William Branham revelou é Deus. William Branham era o véu, e a palavra que ele pregou é Deus. É isso que se tem que ver. Agora, Deus, para vir na terra, para pisar na terra, Deus tinha que ter um homem. Ele não teve, durante todas as eras, todos os milênios anteriores a Cristo, 4.000 anos, ele não desceu na terra senão de uma teofania para um corpo e logo desapareceu. Mas quando ele quis se revelar, Deus mesmo veio em carne chamado Filho de Deus. Porque quando ele chega na terra, ele é um homem. E ali é conhecido, é filho do homem, é filho de Deus. E eles não podiam crer nisto. Assim foi o que aconteceu agora na última era. Deus tinha que descer na terra outra vez. E você já pensou bem que os sinais que nós temos hoje, as evidências são muito maiores do que quando Jesus veio na terra? Quando Jesus veio na terra, ele já nasceu na manjedoura, veio numa mulher, não teve nada, outros sinais no momento para poder indicar, estou chegando. Simplesmente a menina ficou grávida, sem ter conhecimento de varão algum, ela se engravidou. O Espírito Santo fez sombra sobre ela, sem nenhuma emoção, sem nenhuma sensação. E para poder se engravidar, diz o profeta, que tem que haver uma sensação para engravidar. Agora, o Espírito Santo não te causa sensação, ele te dá segurança. É isso que o profeta ensina. Ele não te dá uma sensação. Sensação é que os pentecostais vieram te ensinar que Deus fala através de sensação, de emoções, mas Deus está além das sensações, das emoções. Deus está trabalhando através de uma fé ordenada, como esteve em Abraão, que ele creu em Deus, mesmo estando morto fisicamente. Ele diz, o menino vai vir. E assim como você está na fraqueza, na fragilidade humana, você ainda pode dizer, haverá um rapto e eu estarei nele. Agora não pensa que vamos estar no rapto de qualquer jeito, né? Nós também temos que entender isso. A palavra do homem não atua assim. Veio o que eu quero dizer, isto não pode atuar desta maneira, mas potencialmente, isto era Deus, veio. Ele era a palavra de Deus na forma de um homem, chamado um homem. O
que era o William Branham? Era a mesma coisa, ela era a palavra de Deus na forma de um homem, chamado William Branham. Era a palavra, Jesus era a palavra de Deus em um homem. O que ele falava a palavra de Deus. Ele diz, o filho não pode fazer nada de si mesmo. Branham veio e diz a mesma coisa. Ele não podia fazer nada, eu estou aqui esperando até que ele chega. Eu sou um homem inútil para fazer qualquer coisa, diz ele. Olha os filmes que nós temos dele aí. Eu sou inútil, mas estou aqui aguardando sua presença. Quando ele chega, então aí a coisa muda. Quando ele chega. Amém? Aleluia. Ele era a palavra de Deus na forma de um homem, chamado um homem. Observe, ele nunca mudou a sua natureza, somente a sua forma. Hebreus 13, verso 8 diz, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então ele não mudou a sua natureza quando ele veio. Ele sempre é aquele profeta através da era, a mesma coisa, a palavra. Esse é o profeta falando. Toda forma que ele manifesta, você vê, ele é um profeta, ele é a palavra. Naquela hora vem, ele não pode mudar a sua natureza, mas muda a sua máscara. Gente, ele pegou a máscara de Jesus e usou há 2000 anos atrás. Agora, no entardecer, Deus não podia pegar a máscara de Jesus. Por isso, quando eles disseram que o William Branham era o Senhor Jesus Cristo, o William Branham parou de pregar. Porque Deus não estava usando a máscara Senhor Jesus Cristo. Deus estava usando a máscara William Marion Branham. Você entendeu? É por isso que o irmão Branham parou até de pregar. Quando eles chamaram ele de Jesus Cristo. Não é Jesus Cristo. Porque agora Deus mudou de máscara. Quando ele estava em William Branham, ele não era Jesus Cristo, era William Branham. Você tem que conhecê-lo assim. Ah, não, eu conheço o Senhor Jesus Cristo. Agora você tem que conhecer o Senhor Branham. Porque Deus estava num homem. Se Deus estava num homem no amanhecer, Ele está num homem no entardecer. Sempre Deus numa carne. O véu é o que cega as pessoas. Deus está atrás do véu. Rompa o véu e fale com Deus. Rompa o véu, rompa a carne. Aquela humildade que tinha o William Branham. Hoje nós falamos de William Branham, mas o que ele fez, tantos milagres, tantas maravilhas, todo mundo quer fazer isto, olhar para lá nas maravilhas. Mas e a hora que ele revelou? As maiores revelações que ele teve, as pessoas não conseguiram ver aquela revelação. Aleluia. Aí o profeta diz assim, ó, Hebreus 13:8, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. 89, ele diz, o desvelar de Deus. Como eu mudei de esposo quando meu filho nasceu. É assim que ele está mostrando a mudança de Deus. Quando eu mudei de esposo quando meu filho nasceu. O que era? Então eu sou pai. Quando meu neto nasceu, então sou vovô. Mas eu não mudo. Sou o mesmo. É isso que ele está explicando. Eu permaneço, continua sendo eu. Continua sendo o mesmo Deus operando em Cristo, o mesmo Deus operando em Branham. Aqui ele era salvador em Cristo, aqui ele é revelador em William Branham. Aqui em Cristo ele rasga o véu do templo. Aqui em Branham ele rasga o véu dos mistérios. É o mesmo Deus, simplesmente mudando de máscara. Deus em morfe. Aleluia. Não posso demorar mais. O 104, o desvelar de Deus. Poderia ler mais alguma coisa para vocês? Mas vamos aqui. Deus velado na forma de um homem, escondia a si mesmo deles. Eles podiam ver simplesmente um homem. Mas aqueles predestinados viram a Deus. Tem uns que vêem um homem só. Tem uns que olham o William Branham, eu vejo um homem. Não.
você tem que ver Deus também. Muitos olharam em Jesus e condenaram Jesus porque viram nele um homem e ele dizia que era Deus. Agora, o homem veio outra vez, Deus estava num homem. O homem não dizia dele próprio que ele era Deus, mas Deus falou para ele: se você puder fazer as pessoas crer em ti. Irmão, Deus mesmo diz assim: a minha glória eu não reparto com ninguém. Como que ele pode dizer para William Branham fazer o povo crer nele? Como? Se Deus não está em morfe, se Deus não está em carne naquela hora, a glória dele estaria sendo dada para um homem. Mas não, Deus estava ali. Você fala com as pessoas e faz as pessoas crerem em você. Por quê? Porque você é o véu, eu estou de dentro. Você é o véu, eu estou dentro, atrás desse véu. Mas você tem que fazer as pessoas crerem em você, porque eles creem em Deus, é fácil, todo mundo crê em Deus. Jesus diz: crede em Deus, crê também em mim. Alguém podia dizer: ó, é fácil, Jesus, crê em Deus, nós cremos. O moço rico podia dizer: eu creio em Deus, eu faço tudo que tem que fazer. O fariseu diz: eu jejuo 2, 3 vezes por semana. O outro vem dizer: eu pago o dízimo do hortelã, do endro, do cominho. Jesus diz: você faz bem pagar o dízimo. Jesus nunca falou para ele: não faz isso não, que isso é da lei, eu estou chegando aqui, eu estou mudando. Não, Jesus falou: você fazei bem. Isso quer dizer, você que não paga dízimo faz mal. Eu já disse, esse espírito vem da congregação. Vocês tomam cuidado. Congregação cristã. Tudo que é contra dízimo é contra a Bíblia, é anticristo. O anticristo não é esse espírito que você vê só aí fora, não. O anticristo está dentro da igreja, sempre lutando contra Cristo. Cristo é a palavra. Quando você luta contra uma coisa da palavra e não cumpre aquela parte da palavra, você está trabalhando ao lado do anticristo. Amém. Mas isso daqui é bom, é tão bom. Uns viram simplesmente um homem, mas aqueles predestinados viram a Deus. Um viu um homem, o outro viu Deus. Vem, e isto era Deus velado em um ser humano, fazendo ambos corretamente. E Deus e homem. Mas a sua fé está no que você não vê. Você o crê de qualquer modo. Deus velado em um ser humano. As pessoas pensam, quando o irmão Branham pregou o desvelar de Deus, que o irmão Branham está falando só sobre Jesus Cristo. Ele está mostrando tudo isso aqui, desvelar. Ele estava ali desvelando Deus. Ele estava dizendo para as pessoas: olha mais atrás um pouquinho. Aqui você só vê Branham. Olha mais no fundo que você vê Deus. Porque aqui fora você vê Jesus, mas olha mais dentro que você vê Deus. É Deus no amanhecer e Deus no entardecer. E é o mesmo Cristo, diz o profeta. Só que Cristo lá chamou Jesus e Cristo aqui chamou William Branham. Simplesmente é a parte de fora. É Deus em morfe. Ele estava naquela carne, e aquela carne era o seu véu. O véu foi rasgado, para que Deus pudesse ser manifestado. 105 desvelar de Deus. No Velho Testamento, Deus estava escondido quando ele estava no seu lugar de misericórdia. No lugar de misericórdia, separado por um véu. Agora, pelo amor de Deus, o lugar de misericórdia tinha um véu. Ninguém podia entrar no lugar de misericórdia, só o sumo sacerdote uma vez por ano, e tinha um véu. E o lugar de misericórdia, hoje, também tem um véu. É que as pessoas não veem. Tem um véu, sempre passa pela carne. Lá, o véu do templo apontava para o corpo de Jesus Cristo. Aqui, o véu, os mistérios de Apocalipse 10 aponta para William Branham. Aquilo ali é um véu, mas olha o corpo é Branham, mas dentro de Branham está 7 trovões, 7º selo, 3ª puxada, novo nome. Está ali dentro.
Mas chega o tempo que você fica assim, ó, ele é o Senhor Jesus Cristo, eu estou em busca de Jesus. Ah, espera lá, filho. Jesus hoje mesmo já tem outro nome. Se você for muito atrás de Jesus, ele vai dizer para você, ó, não adianta nada você ficar atrás de mim. Você vem atrás de mim só para comer e beber. Você só quer coisa natural. Você quer prosperidade. Você parece essas igrejas modernas deste século 21. Mas eu tenho um povo que vem atrás de mim pela palavra. Mas tem uns que vêm atrás de mim só para poder encher barriga. Ele viu isso, que o povo cruzava o mar. Onde foi aquele homem que faz milagre? Onde foi? Está do outro lado do mar. Arrumava, alugava um barquinho ali e ó, vamos lá. Aí você pensa, é para ouvir ele pregar. Aí Jesus sabia. Jesus olhou para ele quando eles estavam chegando. Jesus deu uma palavra de boas-vindas. Vocês não vêm atrás de mim porque vocês viram milagres e creram, mas porque comestes e fartastes. Eu enchi a barriga de vocês. 5 pãezinhos, 2 peixes. Eu fiz um sanduíche para todo mundo e ficaram satisfeitos. Você quer milagre? É por isso que vocês vêm atrás de mim. Vocês não querem minha pregação. O William Branham lamentou em 63 em diante, até contra a África e outros lugares, como Tucson, que ele esteve por 3 anos lá e ninguém nunca chamou ele no púlpito. E a África mesmo não queria receber. E ele começou a orar a Deus, dizer, eu sei, Senhor, que não é por minha causa, é por causa dessa mensagem. Então eles não querem o que está dentro do véu. Eles querem o véu, mas não querem o que está dentro do véu. É ali dentro que está a coisa boa, o segredo de Deus, os mistérios de Deus. Estava sempre num vaso de barro, e o vaso de barro era Cristo. Cristo revelou sua parte. Isaías 61, verso 1 e 2. Ele revelou sua parte. O final do verso 2 ficou para William Branham revelar outra parte. O dia da vingança do nosso Deus. Bom, eu não tenho tempo mais, mas termino de ler esse parágrafo. No Velho Testamento, Deus estava em seu templo, mas as pessoas viam e adoravam assim. Mas recordem, lá havia um véu, amém, que escondia Deus. Eles sabiam que Deus estava lá, não podiam vê-lo. Aquela coluna de fogo nunca apareceu mais lá. Você observou? Não há nenhuma vez nas Escrituras do tempo em que aquela coluna de fogo foi para de trás daquele véu, que ele mostrou outra vez, até que isto veio de Jesus Cristo. Deus estava velado. E você tem que saber, agora, ele fala de Paulo, depois da morte do Senhor Jesus. Ele diz aqui, e lá estava aquela coluna de fogo, outra vez, o que era ela? Fora do véu, glória a Deus, ele estava atrás do véu. Sempre ali, ele está atrás do véu. Você tem que ver, Paulo pôde ver, ele está ali. Paulo creu, ele está ali. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Agora, ele estava onde? Atrás do véu. Paulo viu, porque ele veio numa coluna de fogo. Paulo viu. Pedro podia até dormir com ele, como os irmãos que andavam com o irmão Branham, dormia com o irmão Branham naqueles lugares de caça. Pode dormir com ele, mas não tem a luz suficiente. O que foi preciso, Paulo ali na frente, corrigir a Pedro. Você sendo judeu, não vive como judeu. Agora como que você quer pegar um gentio, fazê-lo circuncidar e viver como judeu, como nem você vive como isso? Porque foi preciso Paulo fazer assim, porque ele veio agora como um profeta aos gentios. Olha como Deus estava abrindo um leque para nós ali, trazendo algo glorioso para nós, através do apóstolo São Paulo. E Pedro fez o batismo, mas o mensageiro que trouxe uma mensagem para os gentios foi Paulo. Deus usou foi Paulo para trazer uma mensagem para os gentios. E agora você tem esta mensagem que Deus deu através de William Branham. É o último gentio. E um gentio nesse dia levaria seu nome.
Um gentio levou o nome de Deus. Qual o nome de Deus? H-A-M. E como já disse, não foi Gran. Gran é o H-A-M do 6, do mundo, do natural, do homem. Mas H-A-M do 7. William 7, Marion 7, Bran 7. Aí você tem o H-A-M. William Branham diz que é o número de Deus, o 7 é o número de Deus. Só que ele não falava que é o nome dele, ele dizia sempre Abraão, em inglês. É eu que tenho que vir aqui e falar para vocês, irmão, Abraão é inglês, mas agora não era Abraão que estava em inglês, era Brana. Porque ele não podia falar, era o mistério do último dia também, era o segredo do 7º selo. Está tudo ali. Era Deus num homem e tendo um nome gentil. E eles põem uma complicação. Não, isso é simples, Deus estava numa carne e agora depois de 2 milênios ele veio mostrar para nós que ele chamou Brana também. Ele chamou Jesus, é só Jesus, só Jesus. Não, nesse último dia ele veio e chamou Brana. Quem lê o Desvelar de Deus só não enxerga porque é um cego espiritual. E tem uma coisa, vou terminar com isso daqui, que é muito importante, estas coisas. Atrás do véu, todos os mistérios estavam ali. William Branham foi lá, tirou e trouxe para nós. Rasgou o véu. Todo pastor pode entrar lá agora e dar isso para a congregação. Isso daqui não é uma obrigação de Franca, do Osmar. É uma obrigação de todos os pastores comissionados. Agora, tem que saber que foram comissionados assim como foi Moisés, diz o profeta, lá na sarça ardente. Ele tem que saber desta comissão, não ir apenas por um nome, que a maioria quer ser pastor só para ser chamado de reverendo, de pastor. Não, vamos aprender com o irmão Branham. Irmão Branham diz, chame-me de irmão. Quem é que quer ser pastor aí para continuar a ser chamado de irmão? Quem é? Levanta a mão vocês da internet aí. Quem é que quer ser pastor para ser chamado só de irmão? Muitas vezes queremos ser pastor, nós temos um título. E esse título não adianta nada. Tem que haver um ofício atrás do título. Tem que ter um ofício. Não adiantava nada o nome Moisés, tinha que ter um ofício atrás de Moisés, que o fazia profeta. Não adiantava nada o nome Brana, tem tantos nomes Branas, você entra na internet aí, tem Brana que você pensa, deve ser da família do irmão Brana, é nada. Não tem nada a ver com o irmão Brana. Mas tem um Brana que Deus esteve nele. Não é em todos os Brana, não. Irmão Brana dizia assim, até no tempo de Jesus havia muitos Jesuses, mas só teve um Cristo. Então, e há muitos Brana, mas só há um que revelou os 7 trovões, os 7 selos, o novo nome. Só tem um. O problema é entrar lá e não voltar mais. Tem pastor que entra atrás do véu e a congregação puxa a corda. Ô pastor, está morto. O que o senhor sabe de 7 trovões, terceira puxada, novo nome? Não, filho, não sei nada. Morreu, pastor. Defunto. Morreu. Porque o William Branham, quando ele saiu de lá, irmãos, ele veio e pregou o primeiro selo. Ele abriu o que tinha que abrir no primeiro selo, porque o mistério estava tudo ali. O segredo de toda a Bíblia é unicamente o ministério do 7º anjo. Primeiro selo 33. Ele abriu tudo ali para nós. Cordeiro saiu do trono, tomou o livro, converteu em leão. Está tudo claro ali. Ele fez tudo isso. A era terminou, não há mais intercessão. O ancião disse que ele era leão e falou verdadeiramente porque ele havia deixado o ofício de mediador. E não era mais advogado, mediador, ele era leão, ele era juiz. A mesma coisa você vai ver agora. Puxa o pastor. Vê se ele prega 7 trovões. Não é que... tem gente que quer ficar pregando mistério. Mistério foi o William Branham que quis pregar mistério antes de ser revelado, até ele errou. Nós temos Bíblia para isso e mensagem para isso. Ele falhou. E ele veio cá e falou para nós que ele falhou. Não é pregar mistério, é pregar revelação dos mistérios.
é atrás do véu, ver o que está atrás do véu. Cada pastor vem e mostra para a sua congregação. Amém? Se não mostrar, os membros não irão no rapto e o pastor também não vai. Não é porque eu falo alguma coisinha, não. Não. Se não tiver isso, William Branham diz que a fé para o rapto está nos trovões. E se os pastores não souberem o que são os trovões, como que eles têm fé de rapto e como vai dar fé de rapto para a congregação? Sendo que William Branham diz que está ali. Se está, agora é hora de você ir atrás do véu, buscar aquilo e dar para o povo. Pai Celestial, muito obrigado pelo que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado pela luz da palavra, pela revelação. Que o Senhor conceda-nos cada dia mais graça para estarmos aí atrás deste véu, buscando o pão do dia para dar ao seu povo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.